Nesse dia especial seremos ministrados na palavra do Senhor pela vida do pastor Bruno Roberto, pastor na Igreja Metodista na Taquara, SD, no nosso distrito aqui de Jacarepaguá. Quero convidar o pastor Bruno a tomar aqui o lugar. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Bruno? Nós vamos orar pela vida do pregador da noite, que você possa estar com seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para ministrar sobre você. Quero convidar a estender a sua mão para cá, vamos profetizar a bênção sobre a vida do pastor Bruno e que o Senhor possa falar conosco em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, obrigado, Senhor, pela disponibilidade do teu filho de estar aqui conosco e compartilhar, Senhor, a revelação da tua palavra. Que nessa noite, Senhor, conforme teu filho já orou pedindo aqui, que toda distração, Senhor, caia por terra e que nós possamos ter o ouvido atento a receber tudo que o Senhor tem a falar conosco. Usa, Senhor, a vida do teu filho com unção e autoridade. É a oração que fazemos a ti, Senhor, te pedindo, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para vocês, amém? Que bênção é poder conhecer essa igreja, conhecer esse templo, conhecer esse rebanho, parte dele, né? Porque nós sabemos que nós ainda estamos num período de restrições, ainda estamos num período de distanciamento social, não mais isolamento, mas distanciamento. E isso também acaba, de alguma forma, influenciando na presença, na participação de algumas pessoas aqui de forma presencial. Quero também cumprimentar os irmãos e irmãs, membros dessa igreja, que estão participando desse culto de forma remota, de forma virtual, pelas redes sociais. Deus abençoe também a vida de vocês. Saudar o pastor Cleiton, sua esposa, Deus abençoe esse ministério. Eu estou chegando no distrito igualmente a ele, chegamos esse ano, chegamos em fevereiro e logo em março já tivemos essa dificuldade da pandemia, né? 40 dias à frente de uma igreja é praticamente nada para você conhecer a igreja, para você conhecer as pessoas. Você acredita que eu ainda não sei o nome de todos os membros da minha igreja, mesmo e já estando em dezembro. Quando completamos 40 dias, nós que chegamos esse ano nas igrejas, como é o caso do pastor Cleito, como é o meu caso na Taquara, e também aqui no distrito, quando completamos 40 dias veio a interrupção, e só em agosto a possibilidade de voltarmos aos cultos, final de julho, melhor dizendo, mas mesmo assim é muito tempo afastado. Mas, independentemente das dificuldades, as circunstâncias aparentemente não favoráveis, nós temos visto a mão de Deus, nós temos visto como é que Deus tem sido misericordioso, como Ele tem dado estratégias, como Ele tem dado direção e renovando sobre nós a unção do Seu Espírito para caminharmos. Além de pastor na Taquara, como o pastor Cleiton mencionou, eu assumi também esse ano a superintendência do distrito de Jacarepaguá. Não conhecia e não conheço ainda todas as igrejas, aqui a freguesia mesmo, eu não conhecia a igreja, nunca havia estado aqui no templo, só conhecia por fotos. Então, também a minha satisfação de conhecer essa igreja, mais uma igreja metodista para a glória de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 13. Eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo 7. João capítulo 13, versículo 7. João 13, 7.
João capítulo 13, versículo 7, quem encontrou, diga achei. Diz assim o texto: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Repita após mim: o que eu faço agora, não sabes, mas compreenderás depois. Amém. São 21 anos dessa igreja e 21 anos de caminhada ministerial, profética, e uma certeza que temos é que, a despeito da nossa provisoriedade, a gente pode morrer amanhã, daqui a 20, daqui a 50 anos, mas se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer, mas essa igreja vai continuar até a volta de Cristo. Então ela tem uma missão, ela tem um desejo de Deus, ela tem uma funcionalidade dentro dos aspectos missionários de Deus no seu reino. E eu e vocês cumprimos parte dessa missão, nós somos parte dessa missão. Logo, ao celebrarmos 21 anos, ao celebrarmos mais um ano de existência missionária de uma igreja, nós que somos os membros dessa igreja, precisamos ofertar a Deus cada vez mais a nossa vida, de forma mais abrangente a nossa vida, para que Ele possa nos usar para glorificar o seu nome. Afinal de contas, a igreja não serve para nada se ela for apenas um ambiente de uma construção civil, onde as pessoas não se manifestem aqui como instrumento de Deus. Ela não serve para nada. Se eu e vocês não nos apresentarmos como instrumentos de Deus, a igreja como templo, como edifício, como edificação civil, ela não serve de nada. Até porque o texto bíblico também nos ensina que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no seu templo espiritual, que sou eu e é você. Logo, completar 21 anos, logo, celebrar 21 anos, logo, comemorar mais um ano de existência missionária dessa igreja, nada mais, nada menos do que falar da minha e da sua disponibilidade para Deus. E falar da minha e da sua disponibilidade para Deus significa que nós precisamos estar alinhados com os propósitos dEle, entendendo o que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. E quando nós não conseguimos entender de forma plena o que Deus quer fazer na minha e na sua vida, que nós possamos simplesmente apresentarmos diante dEle para Ele fazer a obra. Quando eu e vocês não entendermos, entregue-se. É exatamente o que trata esse texto. Porque só para você se situar no contexto, o que diz aqui, o que trata o texto é que Jesus, Ele começou a lavar os pés dos seus discípulos, falando, ensinando, mostrando a eles, discipulando-os no entendimento de que precisavam estar a serviço uns dos outros, precisavam ter sempre a disponibilidade de manifestarem-se com humildade uns com os outros. Pedro chegou no meio do ato, viu Jesus ajoelhado, lavando os pés dos discípulos, e achou aquilo um absurdo. E ao achar aquilo um absurdo, ele disse para Jesus o seguinte: tu nunca me lavarás os pés, nunca o Senhor vai lavar os meus pés, jamais essa coisa bizarra vai acontecer. Aí Jesus virou-se para Pedro e disse para ele o seguinte: rapaz, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro falou: então não lave somente os pés, se essa é a condição, lave os pés, as mãos, a cabeça, lave o corpo todo. E Jesus disse a ele o seguinte: Pedro, o que eu faço agora, você não entende agora, você só vai entender daqui a um tempo. Então é fato que existem realidades da ação de Deus que nós não entendemos. Mas não pode ser simplesmente um clichê para nós, uma frase feita, uma frase pronta, um jargão evangélico ou cristão de que, olha, tem coisas que Deus faz e a gente não entende, ponto final. Não é assim, não é tão simplório assim. Não é que, olha, Deus faz, a gente não entende, ponto final. Não é tão simplório assim. Existem comportamentos que Deus espera de nós.
nesse ambiente das ações dele que nós não entendemos. Porque uma espera contemplativa, cruzar os braços e ficar vendo Deus fazendo coisas que nós, a princípio, ou aparentemente não entendemos, também não é a intenção de Deus. Ele quer fazer, e Ele vai fazer independentemente se eu entendo ou não, Ele vai fazer independentemente se você compreende ou não, mas há comportamentos, há direções de Deus à nossa vida, há princípios de Deus à nossa vida que precisam ser observados enquanto Ele faz a sua obra, mesmo nos aspectos e nas áreas que nós, num primeiro momento, não entendemos. Deus, Ele sabe cada detalhe de tudo, e eu entendo por partes. Deus, Ele vê todas as coisas no mesmo plano, e eu vejo apenas a perspectiva que os meus olhos conseguem captar. Para cada paradoxo, para cada contrariedade, para cada problema, para cada coisa um pouco estranha, para cada situação que eu e vocês não entendemos, parece que nós não compreendemos num primeiro momento, mas há um atestado de Jesus que se faz necessário. E o atestado de Jesus para Pedro é o mesmo que vale para a minha vida e vale para você. O que eu faço agora, você só vai entender depois. Mas eu vim aqui para dizer a você o seguinte: não é porque eu só vou entender o que Deus está fazendo agora, num momento posterior, que eu devo ficar de braços cruzados, olhando e contemplando apenas o que acontece. Ele espera alguns comportamentos meus, Ele espera alguns comportamentos da sua igreja. E Deus, Ele age mesmo nas contrariedades humanas, e Ele age nas contrariedades humanas, para mim, por uma razão muito simples. Porque se a mente de Deus e os caminhos de Deus são muito maiores do que os meus, se Ele é totalmente santo, se Ele é totalmente puro, e eu preciso me enquadrar na santidade dEle, para mim parece muito óbvio que Deus, Ele tem sempre intenções, ou na maioria das vezes, intenções que vão na contramão das minhas, porque Ele está num nível muito maior que o meu, Ele pensa de forma muito mais abrangente que eu, Ele vê tudo e eu vejo em parte. Então, para mim, parece muito óbvio que Ele tenha caminhos que eu não entenda. Para algumas pessoas, isso dá um nó na cabeça. Tem gente que está desesperada com isso, porque não consegue entender tudo que Deus faz, porque não consegue discernir, num primeiro momento, todas as coisas que Deus faz. E tem gente desanimando da fé, tem gente querendo olhar para trás, tem gente travada, tem gente paralisada na caminhada, tem gente que não consegue vislumbrar nada de bom de Deus na sua vida, exatamente porque não consegue entender tudo que Deus faz. Olhe para o texto bíblico. Você já parou para pensar que as esposas dos patriarcas eram mulheres estéreis? Eram mulheres que não podiam ter filhos. E Deus tinha uma promessa de uma grande nação a partir de uma grande família para Abraão, e que as mulheres, os patriarcas, eram estéreis. Como é que você imagina uma nação muito numerosa que iria ser iniciada a partir de uma família muito grande, onde as mulheres, os patriarcas, são estéreis? Como é que você olha a guerra civil nos Estados Unidos lá no século XIX, que aparentemente tinha nada a ver com o Brasil ou com a América Latina, e acaba sendo o início de uma evangelização do Brasil e de vários países da América do Sul? Porque quem perdeu a guerra lá nos Estados Unidos acabou vindo para o Brasil, acabou também evangelizando o Brasil. A igreja metodista mesmo acabou sendo resultado do evangelismo e de uma missão que se manifestou exatamente em meados do século XIX, de pessoas oriundas dos Estados Unidos que haviam perdido a guerra civil lá. Aí você olha a guerra civil em um país, o que isso tem a ver com a gente? Os caras estavam vindo para cá fazer um evangelismo de missão, um trabalho missionário que desembocou em várias denominações, uma delas a nossa. Olhar para José na prisão, um camarada que tinha muitos sonhos, muitas perspectivas de coisas boas na sua vida, e durante um tempo onde parecia que tudo daria certo para ele, começa tudo a dar errado, e ele vai para a prisão.
Aí olhar para a vida de José na prisão é olhar para o começo do cumprimento das bênçãos de Deus na sua vida, porque foi exatamente ali, paradoxalmente ali, na prisão, que Deus começa a fazer uma transição na vida de José para alguém que só sonhava, para alguém que realizaria sonhos. Porque exatamente na prisão ele começou a interpretar sonhos, e ao interpretar sonho do copeiro do faraó, um dia quando o faraó teve um sonho que ninguém interpretava, o copeiro do rei lembrou de José. José foi trazido para o palácio, interpretou o sonho do faraó, e os sonhos de Deus se cumpriram na sua vida. Mas ele estava na prisão. Mas o que Deus faz durante um tempo, muitas vezes nós não entendemos o que ele faz naquela hora. Olhar para a vida de Jó, tudo que ele estava passando, todas as crises que ele estava vivenciando. Só que ele, Jó, não sabia do diálogo entre Deus e o diabo, aonde Deus disse para o diabo: eu sei que ele precisa ser aperfeiçoado, inclusive eu vou te usar para isso. Vai lá, toque em tudo que ele tem, só não toque na sua alma. E Jó não sabia desse diálogo entre Deus e o diabo, e ele estava ali vivenciando todas aquelas perdas, vivenciando todas aquelas pancadas que ele estava tomando na vida, sem saber naquele momento que Deus o estava tratando e usando inclusive o diabo para isso. Só lá no final do livro de Jó ele declara: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Só que ali no auge da problemática, ali no auge das perdas, ele não sabia disso. Então, o atestado de Jesus para Pedro é real, é fato. O que eu faço agora, você não entende agora, mas você só vai compreender lá na frente. Nós conhecemos em partes as coisas. O apóstolo Paulo disse isso: nós vemos como por um espelho. E o espelho, na época de Paulo, era um espelho feito de chumbo. Hoje, tem espelhos aí que até embelezam mais as pessoas, né? Tem espelhos aí que dão um brilho maior, deixa o cara mais fininho e tal. Mas o espelho na época de Paulo era feito de chumbo. Então ele dava apenas contornos. E quando ele fala nós vemos como por um espelho, ele está falando nós vemos como contornos apenas. Nós vemos apenas reflexos. Não é o real. Não é a totalidade da ação de Deus. Nós vemos como por um espelho. Então, ainda que você não entenda tudo que Deus faz hoje, há um propósito dele para isso. Os discípulos de Jesus não entendiam nada disso, e por isso, eles, quando viam alguém doente, eles logo perguntavam a Jesus: quem pecou? Esse miserável aí ou os seus pais? Aí Jesus falava: rapaz, tem nada a ver, essa relação de causa e efeito de vocês é uma relação muito pequenina, muito reducionista, muito medíocre. Ele está vivendo isso para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Então o ser humano vive dessas desculpas, dessas trocas. É só alguma coisa acontecer na nossa vida que a gente não entende e começam as desculpas. É só alguma coisa acontecer na nossa vida que nós não temos o total domínio, o total controle, a gente começa com desculpas. Começa a buscar possibilidades para trocar argumentos. Isso aqui está acontecendo por quê? Porque alguém pecou, ou ele ou os pais. Isso aqui está acontecendo e se eu não entendo, eu começo a buscar desculpas e trocas. Aí eu impeço o agir de Deus, eu impeço os devidos tratamentos de Deus na nossa vida. Foi o que Pedro falou: eu não entendo o que o Senhor faz, então eu digo o seguinte: o Senhor nunca vai lavar os meus pés. E tem muitos crentes ainda hoje agindo como Pedro: se eu não entendo, então não é de Deus. Se eu não compreendo, se eu não domino, se a minha mente não conseguiu absorver isso, então eu vou repudiar esse negócio. Se não falou a linguagem que eu esperava que fosse falada, se não teve as nuances que eu gostaria que tivesse, se não tiver a caracterização que eu gostaria que tivesse, então eu rejeito, não serve. Ele chegou na sala e viu Jesus ajoelhado lavando os pés dos discípulos e achou aquela cena bizarra ao ponto de falar: o Senhor nunca fará isso. Em mim não, o Senhor pode fazer neles, nos meus pés o Senhor não toca. E aquilo tinha uma aparência de santidade, né? Porque para quem estivesse ali vendo Pedro falando isso,
diria o seguinte, eu pensaria o seguinte: poxa, esse camarada respeita muito Jesus, porque ele não admite que Jesus tenha uma atitude, um ato que sugira para quem está ao redor que Jesus seja subserviente a ele. Então, quem olhou Pedro, ou quem olhasse Pedro falando aquilo, poderia ter essa ideia: pô, esse camarada é um cidadão temente a Deus, é alguém que ama Jesus e que tem respeito por Jesus, porque ele é tão humilde, ele é tão servo de Jesus, que ele não aceita que Jesus se humilhe diante dele. Só que Jesus disse: o que eu estou fazendo hoje você não entende, você só vai entender depois. E hoje muita gente ainda age como Pedro, e com esse rótulo e essa aparência de uma pseudo-santidade, ou reverência a Deus. Mas não é reverência, não é santidade, não é humildade, é simplesmente porque não entende. E porque não entende as formas de Deus agir, simplesmente tem repulsa, simplesmente nega, simplesmente fecha o coração. Mais uma vez eu vou citar Jó. Lembre dos amigos de Jó. Quando os amigos de Jó chegaram na visita a Jó e viram Jó se coçando com cacos de telha, os filhos mortos, sua riqueza indo por água abaixo, eles não conseguiram criar a possibilidade que Jó estava sendo aperfeiçoado por Deus. Eles logo fizeram a mesma relação de causa e efeito que os discípulos de Jesus faziam, ou fariam muitos anos depois. Eles disseram: você está assim por causa do teu pecado. Alguma coisa de muito feia você fez diante de Deus. Então essa ideia fragilizada, essa ideia muito diminuta, essa ideia muito rasa, homens e mulheres que querem caminhar em maturidade com Deus precisam abrir mão. O que acontece na nossa vida sempre, se estamos em Deus, obviamente, isso precisa ser pontuado, se estamos em Deus, tudo que acontece na nossa vida é fruto de uma intencionalidade dele. E até mesmo quem está longe de uma caminhada de obediência a Deus, o que acontece na sua vida como fruto e derivação do seu pecado pode ser revertido em voltar os olhos para Deus, porque se eu tomo na cabeça por conta dos meus pecados, isso deveria me fazer entender que eu posso ter uma caminhada com Deus diferente. Então, o que eu faço agora, você só vai saber depois, você não entende agora. Mas é fato que eu não vim aqui apenas para dar a você esse atestado. Eu vim aqui para te ajudar a entender como é que Deus espera que os nossos comportamentos sejam enquanto Ele faz coisas que a gente não entende. Primeiro a gente precisa entender por que Deus faz coisas que a gente não entende. Isso é uma coisa que de forma ainda introdutória a gente precisa entender. Por que Deus faz coisas que a gente ainda não entende? A Bíblia diz em Eclesiastes 3,14 que tudo que Deus faz dura eternamente. Se tudo que Deus faz dura eternamente, se Ele vê de forma total e o ser humano está preso a etapas, isso significa que nossa forma de entender as coisas é sempre limitada, de Deus é plena, e por isso a gente não vai entender tudo que Ele faz. Mesmo que seja difícil para algumas pessoas entenderem, é fato, os propósitos de Deus, a intencionalidade de Deus para nós é sempre construída a partir de etapas, guarde isso. Se Deus é eterno e nós somos limitados, tudo que Deus faz é a partir de etapas, é construído a partir de cada circunstância. Nada é estático, nada é paralisado, é travado, é estático no relacionamento de Deus com o ser humano. O que Deus propõe hoje, se você não seguir a caminhada com Ele, se você não for obediente, as circunstâncias podem alterar algumas coisas, algumas realidades da nossa vida. Veja o caso de Saul. Saul foi chamado por Deus para ser o rei de Israel, para ser um homem que Deus usaria com poder na vida do povo de Israel. Mas terminou assim? Foi assim que terminou a vida de Saul? Ele não durou nem muito tempo como rei de Israel, com a mão de Deus sobre a sua vida. Você deve lembrar que um dia Samuel disse ele o seguinte: olha, deixa aqui tudo pronto para a gente sacrificar a Deus, Deus vai confirmar o teu ministério, o teu reinado.
eu vou resolver um problema ali e eu já volto. Quando eu voltar, nós sacrificaremos juntos. A Bíblia diz que Samuel demorou a voltar. E no meio do caminho, então, Saul começou a ser tomado pela sua ansiedade e desobedeceu a direção que o sacerdote havia dado e fez o seu sacrifício. Quando Samuel voltou e viu que Saul tinha desobedecido, ele disse o seguinte: amigo, se você tivesse obedecido, Deus iria confirmar o teu ministério. Mas como você desobedeceu, Deus já está procurando uma outra pessoa que seja segundo o seu coração. Deus iria confirmar hoje o teu reinado, mas Deus já está procurando outro. Então está claro que se Deus constrói a sua vontade na nossa vida por meio das circunstâncias, se nós não formos fiéis às circunstâncias, às etapas que Deus propõe, algumas coisas boas de Deus podem ser, sim, anuladas na nossa vida. Veja o caso, vou dar mais um exemplo, do rei Jeoás. O rei Jeoás foi visitar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu já estava muito velhinho, já doente. O rei Jeoás, o rei de Israel, foi visitar o profeta. Chegando lá, o profeta Eliseu disse o seguinte: rei, vamos fazer o seguinte, o senhor está vendo essa janela aí? Abre essa janela, pegue o arco, pegue as flechas e lance flechas por essa janela. A Bíblia diz que o rei Jeoás pegou o arco, pegou as flechas, abriu a janela. Você já viu alguém fazendo algo de má vontade? Você já viu? Quem tem filhos aqui, quando você manda seus filhos lavarem a louça, aí eles começam a fazer assim, com má vontade. Você está vendo que o cara está fazendo negócio com má vontade? O rei Jeoás abriu a janela. Eu não estou inventando nada, leia o texto bíblico. Ele abriu a janela, pegou uma flecha, jogou, pegou a segunda flecha, jogou, pegou a terceira, se eu não estou enganado, se foram 2 ou 3, jogou e parou. A Bíblia diz que o profeta Eliseu ficou muito irado e da sua cama ele declarou sobre o rei Jeoás o seguinte: ó rei, se você tivesse jogado não apenas 2, 3 flechas pela janela, mas tivesse jogado muitas outras flechas com intensidade, Deus te daria vitória sobre todos os teus inimigos. Mas porque você pegou apenas poucas flechas e com muita má vontade jogou, Deus te dará a vitória proporcionalmente ao que você fez agora. Era um ato profético e ele não sabia. Então Deus constrói a sua vontade na nossa vida por etapas e por circunstâncias. Se você não entender as circunstâncias, as etapas, você vai acabar perdendo o bonde da história. Vai acabar perdendo a manifestação plena da ação de Deus na minha vida, na tua família, na nossa igreja. O que eu posso te dizer é que Deus está formando uma mentalidade e Deus está formando estruturas para que a gente possa vencer. Mas nós precisamos estar atentos para no caminho, enquanto Deus está fazendo as coisas e a gente não entende, que a gente possa ser aprovado. Eu citei para você o caso do rei Saul, que enquanto ele estava no caminho para receber a aprovação de Deus para o seu reinado, ele foi reprovado. Mas ele não entendia. Por que eu preciso ficar esperando Samuel vir e sacrificar? Por que eu não posso sacrificar sozinho? Lembre-se do que eu te falei. Nós não entendemos tudo que Deus faz, mas Ele constrói a sua vontade por etapas e por circunstâncias. Porque nós estamos em pleno aperfeiçoamento. Deus vê todas as coisas, Ele já sabe tudo, mas nós vemos em parte. Então Ele vai construindo a sua vontade por etapas. Deus estava construindo nas etapas o aperfeiçoamento e a aprovação do reinado de Saul, mas porque ele não entendia as coisas, ele desobedeceu. E porque ele desobedeceu, ele foi reprovado. Eu citei para você o segundo caso do rei Jeoás. Ele não sabia que abrindo a janela e pegando as flechas e jogando com intensidade, com força, todas as flechas disponíveis, Deus estava dando a ele a possibilidade ali de crescer, de ser aperfeiçoado. Mas porque ele não entendia, ele fez de má vontade. Então não é porque você não entende o que Deus faz, que você vai fazer de má vontade ou não vai se entregar por inteiro. Porque nós estamos em constante aperfeiçoamento. O que Deus faz hoje
O que Deus faz ou permite hoje tem associação com algo muito maior, mas que não está claro para nós hoje, pois nós vemos em parte e porque nós estamos em constante aperfeiçoamento. Aí, eu quero caminhar agora com você e até o final, dizendo a você qual é a saída e qual é o caminho para isso. Porque eu já investi um tempo aqui falando para você como é que são as coisas, como é que Deus faz. Deus vê tudo de forma plena. Eclesiastes 3,14, Deus tem propósitos eternos, mas eu não consigo ver além. Dos meus olhos conseguem me fazer enxergar. Eu não consigo enxergar além daquilo que os meus olhos conseguem me permitir ter possibilidade de enxergar. Então, nós precisamos entender isso. Se Deus vê o pleno e nós vemos somente parte, nós precisamos entender, então, qual é o caminho, qual é a saída para isso. Porque eu não vim aqui te falar apenas que é assim, né? Eu vim aqui também para te ensinar como se comportar. Primeira coisa, das 3 que eu quero dizer a você, primeira coisa, como é que a gente então faz? Porque talvez agora tua mente está dando um nó aí, né? Poxa, se Deus faz coisas plenas e nós nunca vamos entender tudo que Deus faz, como é que eu tenho que me comportar então? Primeiro, lute contra a instabilidade. Você pode repetir isso após mim? Repita, lutar contra a instabilidade. Então esse é o primeiro princípio. É a primeira coisa que nós precisamos fazer. Se você quer se comportar, saber como se comportar, em meio a esse descompasso da ação plena de Deus e das nossas limitações, e Deus fazendo coisas que a gente, num primeiro momento, não entende, não é para você ficar de braços cruzados olhando para o nada. Deixa Deus fazer aí, eu vou ficar paradão aqui enquanto Ele faz, já que eu não vou entender mesmo o que Ele faz lá e eu fico parado aqui. Não é isso. Deus espera que a gente tenha comportamentos adequados. Primeiro, lute contra a instabilidade. Aí você vai perguntar, pastor, o que isso tem a ver com o tema? Tudo. Eu te falei que Deus constrói as suas ações na nossa vida por circunstâncias e etapas. Aí pense comigo, é uma questão lógica. Se Deus constrói as ações dele por circunstâncias e etapas, toda vez que eu for instável, que eu sair do caminho, que eu abrir mão de uma etapa, eu acabo então atrasando ou inviabilizando alguns projetos de Deus. Isso é fato. Vou recapitular a linha de raciocínio para ela ficar clara, para que eu me torne inteligível a vocês. Eclesiastes 3,14 diz, tudo que Deus faz dura eternamente, Deus faz coisas eternas. Você está aqui agora preso às 20 horas e 20 minutos do dia 13 de dezembro de 2020, você não sai para 2021 e você não retrocede para 2019, nós estamos presos no tempo e nesse espaço. Deus não está preso nesse tempo e nem nesse espaço, Ele está agora vendo os meus bisavós, Ele está vendo agora Abraão, Isaac e Jacó, Ele está vendo os meus netos, se eu for tê-los. Deus está vendo a segunda-feira, dia 14 de dezembro. Deus não está preso ao tempo nem ao espaço, Ele é eterno. E essa é a maior característica de quem é eterno, Ele não está preso a nada. Ele vê tudo de forma plena. Só que Ele fez o ser humano limitado no tempo e no espaço. Então é óbvio que Deus não vai jogar sobre nós tudo de uma vez. Ele vai construindo a sua vontade na nossa vida por circunstâncias e por etapas. Aí alguém vai dizer, pastor, se Deus, Ele tem projetos na minha vida, isso significa que independentemente do que eu faça, ou do que eu diga, ou de como eu me comporte, isso vai acontecer. Não, não é assim. Porque ainda que Deus tenha projetos muito grandes e abrangentes, Ele vai construindo isso na nossa vida por circunstâncias e etapas. Ele vai nos dando a cada dia uma pílula, a cada dia Ele vai nos dando uma porção. E se você não souber se comportar nas etapas e nas circunstâncias,
ou você atrasa, ou você inviabiliza algumas das ações de Deus na sua vida. Eu citei para você apenas 2 casos, eu poderia citar vários casos na Bíblia. Saul foi chamado por Deus? Foi. Saul foi alguém que o próprio Deus apontou para ele, para Samuel consagrá-lo? Foi. Mas ele não terminou com a bênção de Deus, porque no meio, nas circunstâncias, nas etapas, enquanto Deus foi construindo a manifestação de uma caminhada abençoadora para Saul, ele abriu mão das etapas. Nem tudo que Deus faz nós entendemos, é fato, mas Ele espera que mesmo quando a gente não entenda, a gente obedeça. Ele entenda que mesmo quando a gente não entenda, nós sigamos os princípios. Eu me coloco no lugar de Saul. Eu estou doido, vou usar uma expressão popular, eu estou doido para que Samuel venha e jogue óleo sobre a minha cabeça e eu vire de fato o rei de Israel. Estou doido para isso acontecer. Eu estou empolgado com isso, eu estou animado para ser o rei de Israel. Aí o Samuel vem e fala: rapaz, está aqui, tudo pronto para a gente sacrificar, mas espere, esse é o princípio. Eu sou o sacerdote, eu preciso estar aqui com você. Eu vou ali resolver o problema e eu já volto. Mas eu, como Saul, eu estou doido para que Deus faça. Eu não entendo esse princípio de esperar, mas eu quero que o negócio se concretize logo. Aí eu vou e me precipito. Eu não entendo por que tem que ser assim. E ao não entender o porquê tem que ser assim, eu simplesmente abro mão de princípios. É assim que muita gente age. E por isso, o primeiro caminho que se espera, a primeira coisa que se espera para que a gente caminhe bem e viva debaixo da bênção de Deus, mesmo quando a gente não entende quando Deus faz a coisa, é lutar contra a instabilidade. Porque se Deus atua por etapas, cada vez que eu abro mão de uma etapa, eu volto para o final da fila. Ou então, existem situações que nem para o final da fila eu posso voltar, que eu simplesmente vou inviabilizar o que Deus queria fazer na minha vida. Veja o caso de Sansão. Sansão era o tremendo de um homem de Deus, ele tinha uma unção específica de Deus, mas um determinado momento da sua vida, ele se permitiu a instabilidade. O que aconteceu com ele? Ele inviabilizou algo tremendo de Deus na sua vida, porque ele ficou brincando com o pecado. Veio Dalila, que já era um erro, ele não deveria nunca ter se relacionado com alguém fora do seu povo, ele sabia disso. Ele começou a brincar ali naquele jogo de romance ali com Dalila. Aí Dalila começou a fazer cafunézinho na cabeça dele. E aí, Sansão, e tal, e agora que a gente está aqui junto no bem bom, me fala aí, qual é o teu segredo para você ser tão forte assim? E ele foi se permitindo brincar com o pecado. Nunca brinque com o pecado, porque o pecado é um sinal máximo das instabilidades. Pecado é para você fugir dele, nunca brincar com ele. Não, pastor, sai da vigília, eu estou fortão, eu posso passar perto do pecado que eu não vou cair nele. Hoje você está forte. Um dia que você estiver fragilizado, você pode cair nele. E Sansão se permitiu viver uma instabilidade. E Dalila veio e perguntou: qual é a tua força? Qual o segredo da tua força? Ele disse: o segredo da minha força, vou parafrasear o texto, tá? Ele disse: o segredo da minha força é que se você me botar uma camisa amarela, eu perco a força. Aí ela foi lá, meteu um casaco amarelo nele. Sansão corre, os filisteus vêm te matar. Ele levantou, rasgou o casaco e deu um peteleco nos caras e acabou com todo mundo. E ela ficou assim, ó, insistindo, até que um dia, quem brinca com o pecado, quem anda perto do precipício, acaba caindo um dia nele. E Sansão, um dia envolto ali por aquele jogo sentimental com Dalila, ele disse: olha, tudo que eu te falei era brincadeira, a verdade é o seguinte, é um voto que tem com Deus, os meus pais fizeram com Deus e eu também, se raspar a minha cabeça, eu perco a minha força, porque é um voto com Deus. Ela esperou ele dormir, raspou a sua cabeça, e o versículo mais triste para mim na Bíblia, eu sempre falo sobre esse versículo, quando eu falo, eu digo que é o versículo mais triste. Quando Dalila acordou Sansão e falou: Sansão, acorda, os filisteus vêm te pegar. E ele pensou que tudo iria acontecer como sempre tinha acontecido até então. E a Bíblia diz que quando ele se levantou para lutar contra os filisteus, já não sabia Sansão
que o Espírito de Deus havia se afastado dele. E ele se levantou para lutar contra os filisteus, como ele sempre fazia. Mas ele era apenas um homem, e agora sem a unção de Deus. Os filisteus o pegaram de forma simples, o amarraram, furaram seus olhos, rasparam a sua cabeça, o levaram para o cárcere. E ali, ele simplesmente inutilizou algo tremendo, inviabilizou algo tremendo que Deus queria fazer através da sua vida. Não se permita a instabilidades, lute contra a instabilidade. Porque se Deus age por meio das etapas, se Deus age por meio das circunstâncias, se a cada dia Deus tem um ensinamento para nós, o dia que você está estável, fortão, você avança. O dia que você está instável, você perde algo tremendo de Deus na sua vida naquele dia. Pastor, mas eu perdi alguns dias. Você atrasou algumas ações de Deus na sua vida, mas tem casos que você pode simplesmente inviabilizá-los. Então, se Deus age e nós não entendemos tudo o que Ele faz, nós não podemos ter uma atitude de cruzar os braços, uma atitude contemplativa. Já que Deus faz coisas que eu não entendo, deixa Ele para lá e eu fico aqui só olhando o que Ele faz. Não! Ele espera que enquanto Ele está fazendo, enquanto Ele está atuando, enquanto Ele está agindo, nas circunstâncias, nas etapas da nossa vida, eu e vocês possamos lutar contra a instabilidade, lute contra a inconstância, seja constante, viva de forma linear com Deus, de forma progressiva, avance a cada dia, busque a cada dia a porção de Deus para aquele dia. Ah, mas eu não entendo tudo que o meu pastor está fazendo, mas você não vai entender tudo que Deus quer fazer mesmo, não. Somente Deus espera que você e eu sejamos estáveis. Ah, mas eu não entendo tudo que o líder do meu ministério está propondo. Mas quem disse que você tem que entender tudo? Fala para mim. Quem disse que você só pode se abrir para as realidades de Deus quando você entende as coisas? Porque tem gente que é assim. Se ele não entendeu, ele faz igual Pedro. Bate o pezinho, faz biquinho e diz: o senhor nunca vai lavar os meus pés. Eu não entendo por que o senhor faz isso. Se eu não entendo, eu não tenho que me abrir para isso. Se eu não entendo, eu simplesmente tenho que rejeitar. Se não é do jeito que eu achava que deveria ser, eu vou bater o pezinho, vou fazer biquinho e vou dizer que o senhor nunca vai fazer na minha vida isso. Aí Jesus fala: tudo bem, é contigo mesmo, só que se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que eu faço hoje, você não entende agora. E vou repetir, não sei nem quantas vezes eu já falei isso aqui, mas vou repetir: não é uma espera contemplativa. Não é cruzar os braços e ficar vendo Deus fazer e você paralisado, não. Porque se Deus faz na nossa vida coisas por etapas e usando circunstâncias, toda instabilidade atrasa as ações de Deus ou então inviabiliza as coisas que Deus quer fazer. Porque Deus está fazendo aqui, aí você está aqui caminhando do lado dele. Aí Deus continua a progressão dele, aí você para. Deus continua e você está parado. É igual a predestinação. O pessoal fala: não existe predestinação. Nós, metodistas, acreditamos em predestinação, mas a predestinação relativa, que é a predestinação da igreja, e não a predestinação de indivíduos. Não existe esse negócio. Nós, metodistas, acreditamos na predestinação relativa da igreja. É igual um ônibus. Eu não sei, aliás, existe ainda, eu pegava muito Caxias Freguesia. Conhece o Caxias Freguesia? Pegava o Caxias Freguesia porque eu morava em Vista Alegre, bairro do subúrbio do Rio, aí eu pegava o Caxias Freguesia. Quando a gente queria vir para Barra, alguma coisa, não tinha linha amarela, não tinha Transolímpica, nada, a gente pegava o Caxias Freguesia e depois pegava outro para ir para Barra. Você pega o Caxias Freguesia lá em Caxias, e ele vem para a Freguesia. No meio do caminho tem Caxias, Vigário Geral, Jardim América, tem Vista Alegre, que era onde eu pegava. Eu pegava o Caxias Freguesia em Vista Alegre, rumando para onde? Rumo à Freguesia. Se quando ele passasse ali em Irajá, eu cismasse: rapaz, vou descer do ônibus, não vou mais para a Freguesia não, descer aqui em Irajá mesmo. O ônibus, o Caxias Freguesia, continuaria predestinado para vir para a Freguesia. Eu é que desci no meio do caminho.
Se eu continuasse dentro do ônibus, eu estaria predestinado para vir para a freguesia. Mas eu desci do ônibus, o ônibus continua vindo para a freguesia, eu que desci no meio do caminho. Então, não tem essa de que a gente já está predestinado mesmo, então deixa o negócio correr solto e eu fico aqui na minha. Não. Existe um caminho que é construído por etapas e por circunstâncias. E se Deus faz por etapas e por circunstâncias, cada vez que você desce do ônibus, cada vez que você salta do ônibus, o ônibus continua para o seu destino. Você é que perdeu tempo. Você que vai ter que ficar esperando o ônibus vir aqui na freguesia, voltar a Caxias e você pegá-lo no meio do caminho de volta. Só que pode ser que não dê mais tempo de você pegar um ônibus. Então, lute contra a instabilidade. Segunda coisa que você precisa fazer enquanto Deus vai agindo e você não vai entendendo. Primeiro é lutar contra a instabilidade. Segundo, é resistir a toda dissimulação. Repita, dissimulação. Ou melhor, resistir à dissimulação. Tem que resistir à dissimulação. Aí você vai falar, pastor, o senhor saiu lá da taquara para me chamar de dissimulado? Calma. O que eu vim aqui dizer a você é que a dissimulação é uma tentação de todos nós. Todo ser humano é tentado a dissimular. E o que é a dissimulação? A dissimulação é a luta contra realidades. Esse pedestal aqui é preto, predominantemente preto. Eu falar para você que ele é amarelo é uma dissimulação minha. Eu estou lutando contra uma realidade. Ele é preto e não adianta eu tentar criar aqui argumentos retóricos, uma narrativa para dizer a você, não, é que você não está vendo direito, ele é amarelo, porque é uma dissimulação minha, todo mundo está vendo que ele é preto, ora. Como é que eu quero emplacar uma narrativa de que ele é amarelo? Isso é uma dissimulação, eu estou lutando contra uma realidade. E se Deus, Ele faz coisas com propósitos eternos, e enquanto Ele faz, eu não entendo tudo o que Ele faz, Ele espera, e pelo menos enquanto Ele faz, eu não lute contra realidades, porque Deus sempre resiste àqueles que fogem das realidades. Deus sempre resiste àqueles que fogem daquilo que está diante deles. Por quê? Porque se Deus atua por etapas e circunstancialmente e por circunstâncias para cumprir os seus propósitos eternos, mesmo quando eu não entendo, é exatamente quando eu não entendo que eu não devo fugir contra as realidades que Ele mostra à minha frente. Porque se Ele vê o todo e se eu vejo em parte, quando Ele me permite enxergar uma realidade na minha vida, é porque Ele quer me ensinar alguma coisa com isso. E Pedro é um exemplo clássico de alguém que até a ressurreição de Jesus lutava contra as realidades. Pedro é um exemplo clássico das pessoas que ficam ali tentando fugir da realidade. E quando Deus está fazendo algo e a gente não entende, a melhor coisa é parar de lutar contra a realidade, é lutar contra, é resistir a toda dissimulação, é parar de lutar contra as realidades, porque enquanto Deus está agindo e eu não entendo, é exatamente quando Ele mostra o que precisa ser corrigido na minha vida, é quando Ele está então me aproximando das intenções dEle, e quando eu luto contra a realidade, quando eu aceito a dissimulação, quando eu aceito uma realidade que não é a que de fato existe, quando eu crio uma realidade diferente da que de fato é, então estou atrasando as ações de Deus na minha vida. Veja o caso de Pedro. Pedro adorava uma dissimulação. Jesus falou o seguinte, olha, eu vou ter que morrer, o Filho do Homem vai ter que morrer e tal, Deus tem esse propósito, eu vou ressuscitar e tal, mas ele vai ter que morrer, vai ter que ser colocado na mão dos malfeitores, a turma aí que trabalha contra mim, eles vão conseguir me matar, mas isso é propósito de Deus. O que a Bíblia diz que Pedro fez? Isso nunca vai acontecer com o Senhor. E vou dizer uma coisa, ainda que todos esses aqui te neguem, eu nunca vou te negar. Eu nunca vou te negar. O Senhor nunca
vai ser preso por ninguém, eu não vou deixar isso. Aí Jesus falou, rapaz, vigia. O diabo já pediu permissão para te peneirar como trigo. Aí Pedro insistia com aquela conversa fiada, não, eu sou fiel, não... Estava lutando contra uma realidade. E Jesus falando, rapaz, para com isso. Jesus chegou a falar para Pedro o seguinte, quando você se converter, você vai ser uma bênção na vida dos seus irmãos. Dizendo, cara, você nem convertido é. O dia que você se converter, aí você vai ser uma bênção. Você vai me negar, você não é convertido ainda. Para olhar o que está acontecendo. Para de ser menino. Aí ele foi e cortou a orelha do soldado. Aquela maquiagem toda que você já sabe. Quando na casa do sumo sacerdote, no pátio da casa do sumo sacerdote, alguém questionou a Pedro, você estava com ele, eu te vi, eu nem conheço esse homem. Você estava com ele sim, rapaz, eu te vi, eu nunca vi esse homem. Você fala igualzinho a ele, como é que você não conhece ele? Eu nunca vi esse homem. A Bíblia diz que o galo cantou e Jesus olhou para Pedro. Quando a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro, significa que eles estavam no mesmo ambiente ali geográfico. Jesus olhou para Pedro, ele lembrou do que Jesus havia falado sobre negar e o galo cantar, e ele foi chorar amargamente. Voltou para o mar de Tiberíades. Sabe o que significa voltar para o mar de Tiberíades? Desviar-se da fé. Você já viu alguém que está lá tampado lá, viveu a vida toda tampado no bar ali, bebendo todas, aquela conversa fiada toda, um dia ele se converte. Está aqui na igreja adorando a Deus, servindo a Deus, passa um tempão aqui. Aí um dia você está passando para vir para a igreja de novo, aquele homem que você conhecia, que vivia nos bares e que serviu a Deus durante um tempo, você passou, agora ele está de volta lá no bar, tampado na cerveja, aquela conversa fiada toda. Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus tirou ele do mar e ele voltou para o mar quando ele negou a Jesus. Estava lá desviadão, triste, abatido, chorando amargamente. Jesus, já ressurreto, apareceu e perguntou a Pedro o seguinte, Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro falou, não, eu te amo apenas como um amigo ama outro amigo. Aí, Jesus perguntou a segunda vez, Pedro, você me ama no nível máximo a ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro respondeu, não, eu te amo como um amigo ama outro amigo. A Bíblia diz que Jesus perguntou a terceira vez, Pedro, quer dizer então que você só me ama no nível de amigos mesmo? Aí Pedro, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu quando Jesus perguntou se ele o amava apenas no nível que um amigo ama outro amigo, e ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo apenas como um amigo ama outro amigo. Aí a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro o seguinte, então, agora você está pronto, apacenta as minhas ovelhas. Você vai dizer, pastor, não é isso que está escrito na Bíblia? Eu não gosto muito de fazer isso que eu estou fazendo não, tá? Não gosto de ficar citando muito o texto no original grego e tal, mas é isso que está lá no original grego. Porque quando você fala, eu amo o meu cachorro, como é que você fala, amo o meu cachorro? Eu amo o meu cachorro. A língua portuguesa é assim. Quando você fala assim, eu amo o meu amigo, como é que você diz isso? Você diz, eu amo o meu amigo. Quando você quer falar assim, eu amo o meu filho, eu amo a minha filha, como é que você diz? Você usa a mesma expressão que você disse em relação ao seu amigo e ao seu cachorro. A língua portuguesa é assim, a língua grega não. A língua grega tem o amor eros, que é o amor homem e mulher, não tem nada mais erótico que um casal de velhinhos de mãos dadas numa praça, é o amor eros. Não é pornográfico, é erótico. O amor eros. Tem o amor filos, que é o amor de filantropia, é o amor de amigos. E tem o amor ágape, que é o amor de doação, é o que geralmente um pai e uma mãe tem pelo filho. Se alguém vier para dar um tiro no seu filho, é instintivo, você se joga na frente. Ninguém precisa te ensinar isso. É instintivo, está dentro de você, é o amor que você tem aos seus filhos. E Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você me agapau, você me ama no amor ágape? E Pedro respondeu, não, eu te filéu, eu te filos, eu te amo como amigo. Jesus perguntou a segunda vez, Pedro, você me agapau? Não, eu te filéu. Na terceira vez, diz o texto, Jesus perguntou, quer dizer que você me filéu? E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te filéu,
Eu te amo como um amigo ama outro amigo. E é por isso que a Bíblia diz que na terceira vez ele ficou triste. Porque Jesus foi no centro da ferida. Jesus rompeu ali com toda a dissimulação e disse, olha, agora você não tem mais como esconder. Quer dizer, então, que tudo que você falava antes, que não me abandonaria, que seria fiel a mim em todo o tempo, que não me negaria, que iria para a cruz junto comigo, tudo aquilo não era verdade. Não é isso mesmo? E a Bíblia diz que ele ficou triste, porque caiu a ficha, porque Jesus tocou na ferida. Quer dizer, então, que agora você está falando a verdade. Antes você estava dissimulando. Quer dizer, então, que agora você me filéu, agora você me ama como um amigo ama outro amigo. E a Bíblia diz que ele se entristeceu, porque ali a ficha caiu e ele falou, Senhor, tu sabes, eu não tenho mais como te enganar. Tu sabes, eu não tenho mais como ficar dissimulando. Tu sabes, eu não tenho mais como ficar ludibriando a verdade. Tu sabes. Eu te amo como um amigo ama outro amigo. Aí sabe o que Jesus fez? Todas as vezes que Pedro ficava com aquela pompa, eu nunca vou te negar, eu sou o melhor dos discípulos, eu vou com o Senhor até a morte. O que Jesus fazia com Pedro? Sai da minha frente, Satanás. Quando Pedro batia no peito e dizia, eu serei fiel até a morte, o que Jesus fazia? Rapaz, vigia, vá se converter, o diabo quer te peneirar como trigo. Mas quando Pedro reconheceu, Senhor, tu sabes, ainda com tristeza no meu coração, mas o Senhor sabe que eu ainda não cheguei no nível máximo de doar a minha vida pelo Senhor. O que Jesus fez? Jesus brigou com Pedro de novo. Jesus falou, sai da minha frente, Satanás. Não, Jesus falou, agora você aprendeu, agora eu digo, apacenta as minhas ovelhas, agora você está pronto, agora você está preparado, porque agora você está resistindo à dissimulação, agora você não está mais lutando contra as realidades, agora, ainda que eu faça e você não entenda no primeiro momento, você não vai mais lutar contra as realidades, você vai se apresentar no meu altar com a cara descoberta, agora você está pronto para eu te usar. Enquanto você ficar lutando contra as realidades, enquanto você tentar mostrar para Deus e o mundo todo uma coisa que não é a realidade, Deus vai resistir você. Eu poderia citar um outro exemplo aqui, outros exemplos, vários exemplos. Ou só mais um para você ter convicção no que eu estou falando. Você lembra da mulher cananeia? Ela ficou atrás de Jesus gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus não falou nada. Hoje chamariam Jesus de mal educada, né? Como é que pode? A mulher está gritando e ele não fala nada. Aí depois ela falou, um discípulo falou, o senhor não podia dar atenção a ela, a mulher está gritando aí e tal, está inconveniente isso, faz algo e ela vai embora. Aí Jesus resolveu então responder e falou, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Alguém vai dizer, poxa, era melhor quando ele estava calado, né? Porque agora ele não insultou a mulher. Aí a mulher diz o seguinte, não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa dos seus donos. Quem olha esse texto fala assim, rapaz, que coisa estranha, né? Mas a mulher o quê? Cananeia. Você já viu lá em Juízes capítulo 1 o que os cananeus faziam? A Bíblia diz que tinha um rei cananeu chamado Adoni-Bezeque. O cara era o diabo em pessoa. E ele tinha um costume, o Adoni-Bezeque, de cortar os polegares, as mãos e dos pés dos seus capturados e obrigá-los a rastejarem e comerem migalhas que caíam da sua mesa. Aí quando o povo de Israel entrou em Canaã e capturaram Adoni-Bezeque, leia depois Juízes capítulo 1, quando eles capturaram Adoni-Bezeque, os israelitas cortaram os polegares, as mãos e dos pés de Adoni-Bezeque e o obrigaram a comer de migalhas que caíam da sua mesa. Aí Adoni-Bezeque disse o seguinte, como eu fazia com os meus inimigos, o Deus de Israel fez comigo. Aí vamos voltar para a mulher cananeia. Quando Jesus se calou para ela, Jesus estava se calando porque Jesus estava provocando ela. O que eu faço agora, você não entende agora. Aí, depois Jesus falou, não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus sabia do que estava falando. E o mais interessante é que ela também entendeu o que Jesus estava falando. E quando Jesus disse, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela certamente
já entendeu o que Jesus queria falar. E ela falou, Senhor, é verdade. Eu tentei dissimular, sabe por quê? Porque ela dizia, Jesus, filho de Davi. A expressão filho de Davi era uma expressão própria dos judeus. Ela entendeu o seguinte, já que eu quero o favor dele, eu vou então usar a expressão dos judeus e ele vai me abençoar, porque ele vai achar que eu sou judia. Ela tentou enganar Jesus, por isso que Jesus não lhe respondeu nada. Aí quando insistiram, Jesus falou, não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Aí ela falou, opa, ele me pegou. Ele sabe que eu tentei dar uma pernada nele, ele deu uma em mim. Então agora eu vou devolver a ele. Vou falar o seguinte para ele, olha, eu me rendo, o senhor me pegou com a boca na botija, eu tentei te enganar com esse negócio de filho de Davi, mas o senhor fez menção do que os cananeus faziam. Então o senhor já sabe quem eu sou, né? Então eu te digo uma coisa, já que o senhor me descobriu, já que não tem como eu te enganar, já que eu não posso dissimular diante do Senhor, eu vou parar de lutar contra as realidades e eu vou dizer o seguinte, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, que antes resistiu àquela mulher, se calou, depois deu um cascudo forte nela, Jesus disse, olha, agora sim, nunca vi uma postura como essa em Israel. Olha, antes Jesus estava ignorando a mulher, agora Jesus já está falando que nunca viu uma postura como aquela. Ele disse, então, agora, seja feito conforme você crê. E a Bíblia diz que imediatamente a filha daquela mulher foi curada, foi liberta dos demônios. Olha o potencial de parar de lutar contra as realidades. Olha o potencial que tem resistir a toda dissimulação. E eu encerro dizendo para você uma terceira coisa, essa bem rápida, eu vou encerrar com isso. Primeiro, lute contra a instabilidade. Segundo, resista a toda dissimulação. Terceiro, se entregue totalmente. Repita, se entregue totalmente. Entregue totalmente. A Bíblia fala que Pedro, ele viu aquela cena que para ele foi bizarra, estranha, Jesus ajoelhado, lavando os pés dos discípulos. Aí ele disse o seguinte, o senhor nunca vai fazer isso comigo não, isso aí comigo não cola não. O senhor é o mestre aqui, o senhor é o próprio Deus, comigo o senhor não vai fazer isso. Jesus falou, rapaz, se eu não fizer, você não tem parte comigo. O que eu faço agora, você não entende agora, você só vai entender depois. E falo que você não terá parte comigo, se eu não lavar os seus pés. Aí Pedro, que era um camarada meio daqueles que a gente diz hoje, 880, ele falou, opa, calma aí. Se essa é a condição, então eu peço que não somente os pés, mas o corpo todo. Então Pedro disse para Jesus o seguinte, olha, se essa é a condição para ter parte contigo, ainda que eu não entenda tudo que é feito agora, eu peço então que o Senhor não receba apenas os meus pés, mas todo o corpo. É claro que ele estava falando baseado na sua ignorância, né? Na sua ignorância ali, a manifestação até de uma ingenuidade, porque os pés eram apenas um símbolo. E ele diz, olha, não apenas os pés, mas o corpo todo. Então faça completo o trabalho, faça tudo. Não apenas os meus pés, as mãos, mas o meu corpo todo. Toma tudo nas tuas mãos, se é para ter parte contigo. Então toma tudo. Eu quero encerrar perguntando a você o seguinte, se você soubesse que tem algo muito bom de Deus para acontecer na sua vida depois dessa luta que você está vivendo hoje, você continuaria só reclamando, você continuaria só murmurando, você se prostraria no seu desânimo, ou você se entregaria totalmente procurando aspectos bons do que você está vivendo? Se você soubesse que Deus está dentro dessa situação que você está vivendo, por mais adversa que ela seja, você procuraria aspectos bons para você se apegar, para você aprender, para você crescer, ou você passaria só reclamando? Você resistiria dizendo como Pedro, Senhor não vai tocar nos meus pés não, ou você se entregaria totalmente? Se você soubesse que líderes sérios, mesmo sendo imperfeitos, são usados por Deus para abençoar você, para liderar você, você continuaria resistindo, insistindo em ser desobediente, ou você obedeceria?
Se você soubesse que o propósito real de Deus com a igreja é ser muito mais do que um ambiente de culto dominical, muito mais do que um templo como esse, e você entendesse que Deus tem como propósito com a igreja ser uma agência do reino dele, proclamando a sua verdade, transformando o mundo, você se resumiria simplesmente a estar aqui dominicalmente, levantando a mão, abaixando a mão, aplaudindo, sentando, levantando, indo embora, voltando no outro domingo? Ou você abriria o seu coração para que Deus te usasse poderosamente como instrumento dele nessa terra? O que você faria? Ah, mas se eu soubesse de todas essas coisas, eu agiria assim. Mas você já sabe, ora, que o propósito de Deus é esse. Ainda que você não entenda as nuances do que Ele faz hoje, ainda que você só entenda os detalhamentos, a ação dEle amanhã, hoje, o que nós podemos fazer, o que cabe a nós fazer, é entregarmos-nos totalmente. Entregar totalmente a Ele a nossa vida. Se eu não entendo tudo o que Ele faz, então lava o corpo todo, ora. Se eu não entendo por que o Senhor lava só os pés, então lave o corpo todo. Se eu não entendo por que o Senhor faz isso dessa maneira, através dessa pessoa, então não vou criticar o que o Senhor faz, eu vou me entregar totalmente. Se eu não entendo por que a igreja tem esses direcionamentos, se eu não entendo por que o Senhor faz dessa forma através da igreja, então, ao invés de ficar paralisado, contemplando com braços cruzados, ou criticando, ou resistindo a isso, eu vou me entregar totalmente no altar, para que Deus me use também, para que Ele faça a sua boa, perfeita e agradável vontade, ou como o profeta Isaías disse, a sua estranha obra. Sabe por que é estranha? Porque é algo que a gente não controla. O profeta Jeremias disse, as manifestações de Deus são como águas que vêm de longe, águas frescas e águas correntes. O profeta Jeremias disse, as ações de Deus são como águas correntes, águas frescas e que vêm de longe. Sabe por que vem de longe? Porque não são águas que a gente controla. Não é a nossa piscininha ali do nosso quintal, não é o nosso tanquinho, não é o nosso baldinho, não é a nossa cumbucazinha que tem uma água ali, não é o nosso copo com água que nós mesmos enchemos. São águas que vêm de longe, você não sabe nada sobre elas, você só permite que elas te levem. Nicodemos queria entender as coisas, como é que o Senhor faz essas coisas, a gente sabe que é Deus contigo. Aí Jesus falou, olha, quem nasce do Espírito é como o vento, você só ouve a sua voz, você não sabe de onde ele está vindo, nem para onde ele está indo. Aí Nicodemos deu um nó na cabeça, como é que pode ser isso? As ações de Deus na nossa vida, nem sempre nós conhecemos, nem sempre a gente sabe o que Deus está fazendo. Mas enquanto Ele está fazendo e a gente não entende, Ele só espera que a gente então pare de lutar contra as instabilidades. Perdão, não pare de lutar, mas lute contra as instabilidades, porque se Deus age por etapas e circunstâncias, toda vez que eu sou instável, eu atrapalho a ação de Deus, e em alguns casos até inviabilizo. Deus espere, agora sim lutar, Deus espere que eu lute e resista contra toda a dissimulação, porque para Ele agir na minha vida, ainda que eu não entenda, Ele precisa ter tudo, Ele precisa ter acesso a todas as áreas da minha vida. E toda vez que eu dissimulo e luto contra realidades, eu digo para Deus, isso aqui o Senhor pode mexer, isso aqui o Senhor não pode mexer. E eu preciso me entregar totalmente. Coloque-se de pé e vamos orar em nome de Jesus. A melhor manifestação que você pode dar a Deus nesses 21 anos dessa igreja, de caminhada profética e ministerial dessa igreja, é resistindo a toda dissimulação, lutando contra toda instabilidade e se entregando totalmente. Comece a orar agora, comece a orar. O Ministério de Louvor pode aqui me ajudar para a gente encerrar. Comece a orar nesse momento. Abra a tua boca, comece a fazer declarações de entrega. Vamos, ore. Abra a sua boca e ore junto comigo. Não espere que eu ore por você apenas. Eu até vou orar, mas comece a orar agora. Entregue-se a Deus. Se você quiser levantar as suas mãos
como símbolo de rendição, faça isso. Mas abra sua boca agora e comece a falar com Deus. Diga: Senhor, eu não entendo tudo, eu não entendo tudo, mas ainda que eu não entenda tudo, Pai, eu não quero mais ser instável, porque se o Senhor age por etapas e por circunstâncias, eu não quero mais atrasar ou inviabilizar as tuas ações. Vamos, onde está a igreja, comece a orar agora. Não sussurre palavras, fale bem, intensamente para Deus. Fala para Ele agora: Senhor, eu não quero mais lutar contra realidades. Eu não quero mais ficar aparentando para o Senhor e para o mundo algo que eu ainda não experimentei contigo. Eu quero me entregar totalmente, Deus, ainda que eu não entenda como o Senhor faz ou como o Senhor age. Se eu não entendo, se eu não sei por onde as coisas vão acontecer, então eu quero me entregar totalmente, porque o Senhor sabe como fazer. Ah, se eu soubesse como que as coisas terminariam, mas você sabe como as coisas vão terminar. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se estabelecer. Você não sabe por quais caminhos Ele vai passar, mas você sabe que no final a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vão se cumprir. Vai se cumprir, perdão. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se cumprir. As manifestações de Deus serão reais na nossa vida. Vamos, fala com Deus isso. Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs, por esse povo nessa noite que nem sempre, como eu também, que nem sempre entende o que o Senhor faz, que nem sempre entende como o Senhor faz, que nem sempre tem a noção exata das formas como o Senhor quer agir. Mas tudo que nós queremos fazer nessa noite é seguir a direção que Jesus deu para Pedro. Se entregue, se entregue. Tudo que nós queremos fazer nessa noite é parafrasear o apóstolo Pedro, quando ele disse para Jesus: já que eu não entendo mesmo, então não apenas os pés, mas todo o meu corpo, eu quero me entregar totalmente. Vamos, adore a Jesus. Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar. Aleluia, glória a Deus, glórias a Jesus. Faça desse louvor a sua oração. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declare. Nada, Pai, vem impedir os teus planos sobre a nossa vida, Pai. No nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está falando com o teu povo nesse dia. Aleluia. Amados, eu tenho que testemunhar isso aqui. E quem veio pela manhã sabe bem o que eu vou falar aqui agora. O Lucas estava aqui pela manhã e eu falava com ele ali no banco, enquanto a palavra era ministrada. Eu acho que é o Xande que está ali atrás. O Xande também estava pela manhã, o Tiago também, a Natane. Deus falou por 2 pregadores diferentes a mesma coisa. É tempo de confiar em Deus, mesmo que nós não entendamos aquilo que Ele está realizando. O tema da mensagem hoje pela manhã era: nossa parte é fazer a nossa parte. Foi ou não foi? Nossa parte é fazer a nossa parte, entendendo ou não entendendo no momento. Eu gostaria que nesse momento você orasse mais uma vez. Eu não sei onde você não está entendendo o que Deus está fazendo, mas que você faça a oração seguinte agora: Senhor, eu quero confiar. Eu quero confiar.